Olá, cervejeiros e sommeliers da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A gente já falou sobre o efeito do pH na água, a gente já falou sobre o efeito dos sais na água, a gente já falou sobre a relação dos íons na água e agora, finalmente, a gente vai começar a falar de como ajustar isso, como usar isso na prática. Hoje a gente vai ver como ajustar um perfil de água do zero para corresponder a um estilo que você quiser ou a um objetivo que você quiser. Vamos lá? Para entender como funciona um pouco o sais, a gente tem que voltar lá para a química. Vamos supor que você quer adicionar 300 ppm de cloreto na água da cerveja. Colocar uma água lá com 300 ppm de cloreto e ela tem zero. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ppm é miligrama por litro. Então, se a gente tem 1 miligrama por litro, a gente tem 1 ppm. 300 ppm é 300 miligramas por litro. Se você estiver fazendo 1 litro, 300 ppm é 300 miligramas por litro. Se você for fazer 10, é 3.000 miligramas por litro, que dá 3 gramas por litro. Se for fazer 20 litros, é 6.000 miligramas por litro, vai dar 6 gramas por 20 litros. Todos esses vão dar 300 ppm. Só que, como a gente disse anteriormente, não tem como colocar o íon separado, ele sempre vai estar associado entre o ânion e o cátion. Então, se a gente quiser colocar cloreto na cerveja, a gente vai ter que escolher um sal que tem cloreto, por exemplo, cloreto de sódio. E como saber quanto de cloreto tem no cloreto de sódio? É meio a meio? Não é bem assim, os íons eles têm massas e têm tamanhos diferentes, então a gente tem que acabar recorrendo a uma coisa lá da química, do começo, do fundamental, que provavelmente muitos de vocês acharam que nunca iam usar na vida, que é a molaridade. A molaridade, ela é basicamente o peso, que é a massa que um grupo de átomos de tamanho bem definido tem. Basicamente seria qual que é o peso daquele átomo ou daquela molécula. Então, se a gente pegar do cloreto de sódio, a massa molar do cloreto de sódio é 35,5 gramas por mol. Então, vamos lá, um grupo definido de cloreto tem 35,5 gramas. Esse mesmo grupo, desse mesmo tamanho, com a mesma quantidade de átomos, tem 23 gramas por mol de sódio. Se juntar os dois, então cloreto de sódio, a gente tem uma molécula com 58,5 gramas por mol, sendo então um pedaço do cloreto, um pedaço do sódio proporcional. Então, mais ou menos 60% da molécula de cloreto de sódio é cloreto e mais ou menos 40% da molécula de cloreto de sódio é sódio. Então, sempre que a gente adicionar, a gente vai adicionando as duas moléculas, os dois íons juntos. Então, vamos supor que em 20 litros a gente queria adicionar 6 gramas de cloreto para dar 300 ppm, só que não dá para adicionar 6 gramas de cloreto, a gente vai ter que adicionar cloreto de sódio. Então, a gente adiciona 10 gramas de cloreto de sódio, porque desses 10 gramas, 6 é cloreto, 4 é sódio. 6 gramas em 20 litros vai dar 300 ppm. Bom, o grande problema é que tem um balanço aí, porque quando a gente está adicionando cloreto, a gente está adicionando sódio. Às vezes a gente não quer sódio, às vezes vai estourar aquele limite de sódio do vídeo passado. Então, para isso, a gente recorre a uma gama de sais. E isso aí é um trabalho até um pouco complicado, balancear isso daí. Pode ser que a gente não queira cloreto, pode ser que a gente não queira sódio, pode ser que a gente não queira carbonato. Então, a gente tem que, dentre os sais disponíveis, fazer esse balanço de sais. E para facilitar a vida, eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo uma tabela falando já a proporção dos íons que tem no determinado sal. Por exemplo, o cloreto de sódio tem 60-40 mais ou menos. É mais problemático ainda porque alguns sais, na verdade, eles absorvem muita água do ambiente. Então você, sei lá, pega um tantinho de sal ali e ele fica exposto ao ambiente e de repente o que era meio quilo virou 1 quilo. E tem sal que absorve tanto assim. Então, às vezes, você está achando que está colocando sal na sua água, mas está colocando sal e água. Então, esses sais que já são muito higroscópicos, na tabelinha vai estar ali a porcentagem que ele vai ter do íon, do ânion, do cátion e a porcentagem de água também. Então, confiram aí e vamos continuar o vídeo. Então, vamos pegar um estudo de caso, fazer um exemplo bem simples. A gente quer fazer uma água que ela vai ter 200 ppm de cloreto e 100 ppm de sulfato, fazer a razão cloreto sulfato 2:1. Para isso, vamos pegar uma água bem simples. Eu acabei de olhar numa garrafa de água mineral e a gente vai colocar esse perfil de água aqui embaixo. Então, dei uma olhada aqui, ela tem 16,5 ppm de cálcio, quase 0,5 ppm de magnésio, 15 ppm de sódio, 1 ppm de cloreto, meio ppm de sulfato. Uma água muito boa para trabalhar, muito fácil, bem desmineralizada, frente ao que a gente vai mineralizar. Essa água não precisaria nem de uma correção prévia, só ir lá
e reajustar os sais. E a gente aqui só vai olhar como ajustar o cloreto e o sulfato, e o resto vai se ajustar junto, porque a gente vai estar colocando mais coisa do que a gente queria ali dentro. Como base de cálculo, vamos pegar que a gente vai corrigir 1 litro só de água. A gente vai corrigir a água que vai ser feita cerveja, 1 litro, e depois, se você for fazer 20 litros, 30 litros, 50 litros, só multiplicar pelo tanto de litros que você vai usar de água. Para aumentar o cloreto, a gente tem o cloreto de sódio, a gente tem o cloreto de cálcio. Vamos pegar aqui o cloreto de cálcio. O cloreto de sódio a gente já falou. Vamos pegar como exemplo que a gente quer usar o cloreto de cálcio para corrigir essa água. Então, se olhar ali na tabelinha, o cloreto de cálcio ele tem mais ou menos 48% de cloreto, é um pouquinho mais preciso, vai estar na tabela, mas aqui eu estou arredondando, 27% de cálcio, e ele absorve um pouco de água, ele se hidrata com 2 águas, cada molécula pega 2 águas junto. Então, se você colocar ali, você vai estar colocando água junto, isso está considerado na tabela. Então, para cada litro, para cada grama que a gente adicionar de cloreto de cálcio em 1 litro de água, a gente vai ter exatamente essa proporção em ppm, 480 ppm, porque vai dar 0,48 gramas por litro, 480 ppm de cloreto, e 270 ppm de cálcio, beleza? O resto é água, não vai mudar nada, é muito pouco, não vai alterar nem um pouco a concentração da água ali no meio. Nossa água ela tá bem desmineralizada, ela tem 1 ppm de cloreto. Então a gente pode colocar já 200 ppm de cloreto, vai dar 201, é quase a mesma coisa. Então, se em 1 grama a gente tem 480 ppm, em quantos gramas a gente tem 200 ppm? É só fazer uma regrinha de 3 bem básica. E isso vai dar 0,42 gramas por litro. Então é o que a gente vai adicionar. E desses 0,42 gramas, uma parte vai ser cloreto, 0,2 gramas, que vai dar 200 ppm, uma parte vai ser cálcio, e a outra parte vai ser água. Então 27%, que é o que tem de cálcio, de 42, que vai dar 110 ppm, e a gente vai adicionar isso na nossa água, 110 ppm de cálcio e 200 ppm de cloreto. E a água ela vai ficar dessa forma aqui. Aumentou o cálcio, aumentou o cloreto. Se for olhar, o cálcio já está subindo para um nível alto. E se a gente usar um sal de cálcio agora para corrigir o sulfato, pode ser que ele extrapole o que a gente colocou lá no outro vídeo. Então vamos usar um outro sal que tenha sulfato, mas que não tenha cálcio, para corrigir o sulfato. Para sulfato a gente tem o sulfato de magnésio e o sulfato de cálcio. Então vamos pegar o sulfato de magnésio, lembrando que o magnésio ele tem uma relação bem pequena ali que pode usar de magnésio, a partir de 40 ppm ele já é problemático. Sulfato de magnésio eu estou olhando aqui, ele tem mais ou menos 40% de sulfato, apenas 10% de magnésio e 50% de água. Ele é hepta ou hexaidratado, tem bastante água. E a mesma coisa, como o sulfato ele estava pouquinho ali, estava 0,46 na água original, para a gente adicionar, a gente quer chegar em 100, pode adicionar 100 de uma vez, 100, 100,46 não vai mudar nada. Então vamos adicionar 100 ppm de sulfato. E aí a gente faz a mesma regra de 3. Se em 1 grama a gente tem 560 ppm, ou 56% de 1 grama, que vai dar 560 ppm, se em 1 grama a gente tem 560, em quantos gramas a gente tem 100 ppm? E isso vai dar 0,25 gramas. Bem pouquinho, do qual então, esses 0,25 gramas, 40% é sulfato, que vai dar os 100 ppm, 10% é magnésio, que vai dar bem pouquinho, 0,025, que vai dar então 25 ppm de magnésio, e o resto é água, que não vai fazer a diferença nenhuma pra gente. Adicionando então esses sais na nossa água original, a gente vai aumentar um pouco o sulfato, vai aumentar um pouco o magnésio. O magnésio tinha quase zero também, quase 0 mais 25 vai dar 25,046 ppm de magnésio. E para o sulfato tinha 0,46 também, vai dar 100,046 ppm de sulfato. Dêem uma olhada aqui embaixo. Se você conferir essa nossa água ajustada, porque esse é só um exemplo bem simples, você vai ver que nenhum dos sais extrapolou os limites que a gente falou no vídeo anterior. Dá uma olhada no link no card aqui, caso você não tenha visto ainda. Então, relativamente simples fazer essa correção da água quando a água está bem desmineralizada. O problema é quando ela está um pouco mineralizada a mais em algum íon, que você tem que acabar tomando cuidado para usar um sal, selecionar um sal que não vai fazer extrapolar aquele que você não quer que extrapole. Então aqui a gente ajustou, a gente queria ajustar só o cloreto de sulfato. Fácil, né? Agora se a gente quiser ajustar todos e deixar todos perfeitos, não é tão fácil assim. Então, como de praxe aqui no Beer School, nesse primeiro vídeo a gente vai ver a essência de onde vem as coisas, e no vídeo que vem, da semana que vem, sobre água, a gente vai ver como usar as ferramentas. A gente tem planilhas do Excel, a gente tem o próprio Beersmith com sistemas para corrigir água. Mas sendo bem sincero, às vezes eu acho que para água é quase até mais fácil fazer esse cálculo na mão, tendo aquela tabelinha de quanto tem de proporção de íon em cada sal. Existem alguns outros problemas que a gente não está relatando aqui, além do sal se hidratar e poder dar erro. Por exemplo, alguns sais, como carbonato de cálcio, eles são muito insolúveis
e vai estar lá na tabelinha também falando sobre esses sais, alguns problemas que ele pode gerar. Mas, no geral, essa parte de correção é muito mais fácil do que parece. Então, vídeo que vem falo sobre os sais, aonde comprar, qual comprar e como corrigir por meio de algum software, Gearsmith ou planilha do Excel. Os dois são igualmente fáceis. Beleza? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e muito obrigado e até semana que vem.